Investi mais de 5 mil dólares em ações nos últimos 2 meses, sendo que 3 desses 5 mil foram investidos em uma única empresa que neste momento já é a minha maior posição no portfólio. Este é o 10º episódio da Jornada Impossível, a série onde partilho convosco com 100% de transparência todos os meus investimentos desde o exato dia em que comecei a investir. Se é a tua primeira vez a ver a série, fica a saber que tens um link na descrição com uma playlist com todos os episódios, assim quando acabares aqui podes ir consultar. Este episódio é muito especial porque finalmente chegamos à casa dos 2 dígitos depois de mais de 3 anos a investir publicamente o meu dinheiro. Hoje vamos falar de todos os microconflitos que têm acontecido nos últimos meses, como o desentendimento entre o Trump e o Musk e a guerra no Médio Oriente. O mercado cripto voltou a corrigir depois de mais de 2 meses no verde e as coisas não parecem propriamente fáceis para quem investe em altcoins. Em relação ao novo portfólio de ações que começámos a construir a meio de março, o mesmo está 3 vezes maior do que aquilo que estava no último episódio. Estou a investir cada vez mais dinheiro todos os meses, sendo que grande parte deste foi alocado na tal nova empresa. Pelo menos até agora já tenho conseguido ótimas rentabilidades. Compromete-te e fica comigo até ao fim para saberes de tudo aquilo que aconteceu ao detalhe. Ficaste interessado? Se assim não te esqueças de deixar o teu gosto e de subscrever o canal. Só com o vosso apoio e feedback é que a Jornada Impossível pode continuar. Não gosto propriamente de começar todos os episódios da Jornada Impossível a falar sobre o Trump, mas a verdade é que com tudo o que tem acontecido este ano torna-se mesmo difícil não o fazer. O Elon Musk saiu oficialmente do governo e menos de uma semana depois já estava no X a fazer críticas duríssimas a um novo projeto de lei. Trump e Musk romperam quase que a 100% a ligação que tinham e começaram-se a insultar duramente no X. Mas agora, porque é que isto aconteceu? Muito simples, este projeto de lei, apesar de ter algumas coisas bastante positivas, como uma redução drástica de impostos semelhante à que aconteceu em 2017, também pretende aumentar ainda mais o déficit e a dívida pública americana. Como já sei que alguns de vocês não entendem a 100% estes termos técnicos, vamos a um exemplo. Imaginemos então que os Estados Unidos precisam de aproximadamente 100 trilhões de dólares para manterem o país a funcionar durante um ano. Só que neste momento não conseguem angariar essa quantidade de dinheiro, ou seja, estão a gastar mais dinheiro do que aquilo que ganham. Quando isto acontece, diz que um país está em déficit. Pelo contrário, quando sobra dinheiro, ou seja, ganham mais do que aquilo que gastam, está em superávit. Infelizmente, os Estados Unidos já estão nesta situação de gastar mais dinheiro do que aquele que ganham há algum tempo. Com isso, a dívida pública também está a aumentar cada vez mais e a chegar a um limite estabelecido por lei. Esta nova lei que o governo Trump está a propor vai fazer os Estados Unidos gastarem ainda mais dinheiro e ainda querem aumentar o teto da dívida pública para conseguirem continuar a gastar mais dinheiro. O que, na minha visão, é algo super negativo. Com a dívida pública a aumentar desta forma, o que é que acontece? Os juros tendem a subir e tanto as empresas como o dólar a desvalorizar. O Musk está a criticar a lei e o Trump, por isso mesmo, é algo que vai completamente contra a corrente daquilo que o Dodd estava a fazer. E na minha opinião tem toda a razão, mas isso já é conversa para outro vídeo. Agora, fora isto e aquilo que realmente impactou os mercados, foi a mini-guerra que tivemos durante 12 dias entre os Estados Unidos, o Irão e Israel. Com toda aquela tensão de o Irão já estar bem avançado no desenvolvimento de armamento nuclear. Quando ninguém estava à espera, o Trump anuncia que os Estados Unidos fizeram um ataque justamente a todas as centrais de desenvolvimento nuclear do Irão. A operação foi super bem sucedida e mais tarde o Irão também atacou algumas bases americanas, principalmente no Qatar, mas não foi nada de muito grave. No meio de tudo isto, como é óbvio, o mercado teve a sua reação e vimos a grande maioria das empresas e índices americanos a cair. Apenas 12 dias depois, o Trump anunciou que a guerra ia acabar porque todos os países acordaram um cessar-fogo com efeito imediato e os mercados voltaram a recuperar toda a queda anterior. O que não deixa de ser curioso porque este ano tem sido marcado por muitas destas quedas e valorizações momentâneas. Eu sinto mesmo que os investidores já se estão a habituar a isto, mas também temos que ter atenção porque as coisas podiam não ter corrido assim tão bem. A verdade é que desde o início do seu mandato, o Trump tem acumulado um conjunto de pequenas vitórias. Podemos concordar com algumas, discordar de outras, mas que são vitórias é um facto. Em relação ao meu portfólio, que é o que todos estão aqui para ver, tivemos um misto de reações. Cripto está na penúria, com Bitcoin perto das máximas históricas e a maioria das altcoins em preços pré-eleições, e o novo portfólio de ações que começámos a construir em março está a ter uma ótima performance. Vamos então passar para a GetQueen para fazermos uma análise global ao portfólio. Inclusive, se ainda não usares a GetQueen como o teu portfólio tracker principal, tens o link na descrição para o fazer. Na minha opinião, é sem sombra de dúvidas o melhor portfólio tracker que existe. Como podem ver, neste momento estamos com um total investido de 13.882 dólares e uma performance de aproximadamente 13% negativos, com o valor bruto a rondar os 2.060 dólares. O que, como podem ver, ainda representa uma desvalorização considerável, uma vez que aqui no fim de maio estávamos a chegar ao break-even. Ou seja, basicamente tinham o mesmo dinheiro
investido do que aquele que tinha saído do meu bolso. Se colocarmos aqui para o gráfico do valor do portfólio, que eu acho sempre muito mais interessante de analisar, vemos que realmente foi isso que aconteceu. Os aportes continuaram a aumentar, mas a performance do portfólio não saiu do sítio e até agora estamos nesta espécie de limbo. Se passarmos aqui para o heatmap, observamos que foi exatamente isso que aconteceu. Tivemos aqui o mês de abril super positivo, com uma performance de 23%, o mês de maio com uma performance de 6%, também positivo, mas não tão bom, e depois aqui em junho caímos 1.5% e em julho estamos a cair já 2.38%. O que, vamos ser sinceros, comparado às performances que tínhamos tido em dezembro, janeiro, fevereiro e março, não é nada de muito significativo. Grande parte ou mesmo a totalidade desta performance negativa foi graças ao portfólio de cripto, que, como podem ver, está negativo em quase $3.000, 26,95%, sendo que aqui investimos mais de 10 mil euros, ou seja, uma perda significativa. E aqui, como disse, não há mesmo muito a dizer, chegámos aqui quase ao break-even, mas cripto corrigiu grande parte da subida que tinha tido, principalmente as altcoins. No entanto, a minha filosofia mantém-se exatamente a mesma. Eu quero vender as minhas moedas até ao final do ano no máximo dos máximos. Se chegar lá e estiver com um imenso prejuízo ou com $1 que seja na conta, vou vender na mesma, porque quando idealizei a minha estratégia pensei as coisas assim. Inclusive, tem outro cenário em cima da mesa, que é, se atingirmos o break-even nos próximos 2 meses no máximo, posso eventualmente vender a totalidade das minhas moedas antecipadamente. Para muitos esta pode parecer uma decisão drástica e sem sentido, mas para mim é uma decisão meramente racional. Neste momento já não sou aquele investidor que era há alguns meses atrás, disposto a perder imenso dinheiro no início, e sinceramente já perdi muito aquela ânsia de ganhar dinheiro rápido. Por isso estou perfeitamente disposto a vender as minhas moedas e ver as mesmas a seguir a terem valorizações ridículas. Porque sei perfeitamente que o investimento nas mesmas é uma mera especulação, é quase a mesma coisa que ir ali ao casino e apostar tudo no preto ou no vermelho. Claro que no mercado cripto, se percebermos minimamente o assunto, temos bastante mais probabilidades de as coisas correrem bem, mas mesmo assim não deixa de ser uma especulação. E a comparação que eu quero fazer convosco é, e se tivesse sido racional e investido tudo na mesma em cripto, mas em vez de escolher altcoins optasse pela moeda que é a mais forte, Bitcoin. E claro, a única que na minha opinião tem o mesmo sentido e valor por trás. E aqui a Gatecoin permite-nos fazer esta comparação ao compararmos apenas o portfólio de cripto com a performance da Bitcoin. E como podem ver, a diferença é absolutamente colossal. No topo histórico a que o meu portfólio chegou, as bolinhas tinham-se quase que tocado e mesmo assim Bitcoin conseguiu ficar à frente com 57% de rentabilidade contra 55,64% de rentabilidade do meu portfólio. Durante a queda absurda que tivemos, Bitcoin não sofreu nem metade daquilo que sofreram as minhas altcoins, chegaram a bater desvalorizações superiores a 50%. Bitcoin caiu aqui até o máximo dos 40% e claro, em relação ao seu máximo histórico, que foi de mais 69%, e se tivesse mantido as minhas posições até hoje, como estou a fazer agora, no portfólio tenho uma desvalorização de aproximadamente 40% e em Bitcoin tinha uma valorização de 53,57%. O que, para terem aqui um bocadinho a noção, em vez de ter os 7.500 que tenho agora, tinha 15.000 ou mais. A maior parte das pessoas, principalmente os criadores de conteúdo, porque acham que são especialistas e estão sempre certos, têm dificuldades para admitir que estão errados, e eu admito perfeitamente aqui em vídeo que estou errado. Ou melhor, não considero estar neste momento, mas considero que estive errado há uns meses atrás. Não pela escolha de ativos que fiz, mas sim por ter ido contra a ideia base e aquela que é a minha filosofia de investimento. E pelo menos na minha visão não é vergonha nenhuma admitir o meu erro, o importante é aprender com o mesmo e não voltar a cometê-lo daqui para a frente. Chega a ser engraçado olhar para este gráfico porque não tenho só o meu portfólio pessoal, também invisto para algumas pessoas da minha família. E no portfólio deles optei por escolher Bitcoin e não altcoins porque são pessoas mais conservadoras. Como podem calcular, consegui ter rentabilidades muito melhores nos investimentos que fiz para outras pessoas do que aqueles que fiz para mim. Como sabem, no futuro quero começar a fazer DCA em Bitcoin. Só ainda não comecei a fazer o mesmo, porque não faz sentido. A minha exposição ao mercado cripto ainda é bastante grande e eu quero evitar ao máximo vender as minhas moedas com perdas. Antes disso, quero desfazer-me da totalidade das minhas posições em altcoins e ter no mínimo dos mínimos entre 15 a 20 mil euros investidos em boas empresas. Mesmo com todos estes grotescos e graças aos aportes que tenho vindo a fazer, é bem possível que até ao fim do ano consiga bater os 25, 30 mil euros investidos. Isto, claro, se o mercado colaborar e se cripto não tiver uma queda descomunal como teve no início do ano. E uma coisa muito importante, serão 25 ou 30 mil euros investidos em ativos que eu conheço e domino minimamente bem. Neste momento o meu dia está dividido em dois. 75% do tempo é dedicado ao meu negócio e os outros 25% a aprender a investir melhor. Para também terem aqui uma mínima noção das coisas, neste momento estou a conseguir investir sempre mais de 1000 euros todos os meses e continuo a conseguir bater a performance do S&P 500 de forma minimamente consistente. Claro que isto não interessa em absolutamente nada porque o meu
meu objetivo é bater a performance do S&P 500 a longo prazo, mas é sempre interessante mostrar-vos como é que anda a performance do portfólio. Neste caso está exatamente assim. Neste momento estamos com uma performance de 11,51% sem contar dividendos e a contar os dividendos com 11,71%. Isto, atenção, desde meio de fevereiro, início de maio, mais ou menos. Podemos comparar inclusive a performance aqui com o S&P 500 distributivo, porque é aquilo que faz mais sentido, uma vez que todas as ações em que eu invisto são ações que pagam dividendos, e desde o início do portfólio vemos que o mesmo tem aqui uma desvalorização de 0,26%, o que, como viram, não é bem a realidade. Isto aqui é que conta os meses e os aportes, e o S&P 500 está com uma queda de aproximadamente 9,8%. Ou seja, pelo menos até agora estamos a superar o índice e com alguma folga. Inclusive podemos chegar aqui a performance do último mês e vemos que o portfólio valorizou-se 3,12% contra 1,69% do S&P 500. Podemos também aqui passar para o gráfico do valor e não da performance, e percebemos que neste momento o portfólio vale mais do que 3 vezes mais aquilo que valia no episódio passado. Sendo que aqui este valor não está propriamente correto, porque na Interactive Brokers, que é a corretora que estou a utilizar para comprar as minhas ações, tenho mais de $1.500 em caixa aproximadamente. A contar com este mesmo caixa, se colocarmos aqui no valor agregado, percebemos que o portfólio de ações já ia conseguir passar o de criptomoedas. Fico mesmo contente por ter conseguido passar este marco tão mais rápido do que aquilo que achava. Em relação às empresas do portfólio em si, neste momento temos 3. O CIBC, que neste preciso momento está em máximas históricas acima dos $70, sendo que cheguei a comprar algumas ações lá atrás, em março, a $55 aproximadamente. E atenção, porque pretendo sim continuar a aumentar a minha posição a longo prazo, porque considero que a empresa é muito bem gerida. Os últimos resultados que saíram foram bastante satisfatórios, dentro daquelas que eram as minhas expectativas. A maior notícia foi mesmo a mudança de CEO, que agora vai passar para o Harry Cullen, que vai assumir o cargo no fim de outubro, e entretanto também já assumiu o cargo de COO, Chief Operating Officer. O CEO de uma empresa é, sem sombra de dúvidas, um dos fatores mais importantes que vão influenciar o crescimento e performance da mesma. Por isso é que é tão importante que este seja extremamente competente e já tenha provas dadas. Antes do anúncio, o Harry liderava a CIBC Capital Markets, uma das divisões com maior crescimento que o banco tem tido nos últimos anos. Conhecido por ter uma abordagem altamente estratégica, com foco centrado tanto na inovação como no cliente. Trabalha no CIBC há mais de uma década e foi um dos grandes responsáveis por colocá-lo como o melhor banco de investimento do Canadá durante muitos anos consecutivos. O Dowding, que é o atual CEO da empresa, vai continuar como conselheiro até abril de 2026 para tornar esta transição o mais suave possível. Por isso é que eu vejo esta mudança como algo super positivo para os próximos anos da empresa. E também é importante mencionar que a gestão do CIBC está muito empenhada para conseguirmos superar o ROI de 15%, o que neste momento faria do CIBC nada mais nada menos que o banco mais rentável do Canadá. Neste momento, como podem ver, estas foram as minhas aquisições do CIBC. Comecei a adquiri-lo aqui em fevereiro e continuei a comprar ações até metade do mês passado. Investi um total de aproximadamente $1.519 e o meu preço médio está nos 60, porque lá está, fui comprando ações ao longo do tempo. Neste momento, as minhas 25 ações valem $1.800, com um ganho não realizado de $284, aproximadamente 18,73%. Temos aqui um retorno total estimado ao nosso investimento de quase $300. Fora, claro, os dividendos que já recebemos aqui no dia 28 de abril, que rondaram os $13 canadianos. E também vamos receber no próximo mês. Em relação à Qualcomm, não há assim nada de muito relevante a comentar, uma vez que não reforcei a minha posição. Os resultados da empresa foram positivos, acima das expectativas do mercado. Com a diminuição gradual das tensões entre os Estados Unidos e a China, a empresa tem-se conseguido recuperar bastante bem. E até fizeram uma aquisição de uma outra empresa do setor dos semicondutores em junho, a britânica Alphawave, que estava a passar por algumas dificuldades. Segundo o CEO, o objetivo desta aquisição é diminuir a dependência da Qualcomm do setor dos smartphones e agarrar uma fatia do mercado dos data centers. Se foi ou não uma boa decisão por parte da Qualcomm, só o tempo é que nos vai dizer. O importante agora é percebermos o impacto destes acontecimentos na cotação da empresa. E como podem ver, a mesma tem tido uma excelente performance, neste momento a ganhar 18,77%. O nosso preço médio está em $136,55, sendo que investimos $1.365 e neste momento as nossas 10 ações valem mais de $1.620. Os únicos dividendos que recebemos foram há pouco tempo, em junho, aproximadamente $9. De forma global, o CIBC teve uma melhor performance do que a Qualcomm, só que lá está, a valorização que aqui aparece na GetQueen é consoante o nosso número de ações. Ou seja, eu com o CIBC fui fazendo o meu preço médio ao longo do tempo e com a Qualcomm montei a minha posição e não mexi mais. As aquisições até foram feitas na altura do Liberation Day, onde as ações passaram de $157, $160 para menos de 150. Se não me engano, até fizemos aqui uma aquisição, exatamente, comprámos 4 ações a $126. Uma diferença muito grande face ao valor que estava antes do anúncio das tarifas por parte do Trump. Agora, aquilo que todos estavam à espera, nova empresa em que comecei a investir de forma agressiva. Uma vez que só desde o último episódio, a mesma já representa quase 50%
da totalidade do portfólio de ações. Quem acompanha o canal já deve desconfiar que a empresa em questão é a United Health, uma seguradora de saúde super consolidada que no último ano tem passado por períodos bastante conturbados, com vários alegados escândalos a rebentar, morte de um CEO, demissão do CEO da empresa-mãe, queda nas receitas e por aí vamos. Estamos a falar de uma desvalorização que superou os 50% se contarmos o topo histórico com o mínimo. Isto em apenas uns meses. Não me vou aprofundar muito na situação da United, porque já tens um vídeo 100% dedicado a esse tema, disponível aqui no canal. Como sempre, vou deixar o link na descrição, para quando acabares aqui poderes ir consultar. Aquilo que é mais importante de referirmos é que mesmo com toda esta situação, existem vários indicadores positivos que indicam que a empresa tem tudo para se recuperar e retomar o crescimento nos próximos anos. Fiz a minha análise aos números da empresa, um valuation com uma taxa de crescimento dos cash flows anualmente bastante conservadora, e cheguei à conclusão que mesmo que a empresa não entregue o crescimento esperado, que sinceramente acho difícil de acontecer, continua subvalorizado. Isto acontece porque o mercado tende sempre a exagerar muito em momentos de tensão como este. A United é uma empresa com um crescimento dos cash flows quase linear durante décadas e décadas consecutivas. É absurdo. Além disso, paga ótimos dividendos de forma sustentável e consistente. Inclusive, aumentaram os mesmos no último pagamento, ao contrário do que todos os ditos especialistas andavam para aí a dizer. Vamos lá dar uma vista de olhos pelos números da empresa. E vamos fazer isso ao olhar para a tabela de análise fundamental de ações do AS Club Plus, ao qual aviso já que podes ter acesso pelo primeiro link na descrição ou no comentário fixado. É um dos benefícios da nossa comunidade, que neste momento é a maior do país, com quase 5 mil membros ativos e benefícios únicos mesmo para aquelas pessoas que só usam a parte gratuita. Como podem ver, a mesma tem mais de 100 empresas e vamos procurar aqui pela United Health, que exatamente está aqui na posição 131. Podemos comparar a mesma com a Humana, como já fizemos no vídeo de análise da empresa. Tem aqui um PL de 13%, para o setor super atrativo, um P sobre VPA de 3, não é o indicador mais chamativo, mas neste setor não acho que seja muito importante. Um preço sobre fluxo de caixa livre super atrativo também, um ROI acima dos 20%, ou seja, uma empresa super rentável, um ROIC acima dos 15%, super positivo também, um yield que neste momento está a rondar os 2,7%, mas quando fiz a aquisição da empresa estava superior, na casa dos 3%. Como podem ver, é um número muito superior mesmo à média dos últimos 5 anos, de 1,4%. Isto acontece, é claro, por causa da desvalorização que a empresa teve. Além disso, ainda temos aqui um buyback yield de 2,6%, o que indica que a empresa faz recompras de ações de forma recorrente, um payout de 35%, ou seja, dividendos super sustentáveis, um ótimo crescimento na casa dos 10% na receita e no lucro operacional, margens ditas normais para o setor em questão e uma dívida minimamente controlada. É muito importante também olharmos para o histórico dos indicadores e neste momento até podemos pegar aqui no dividend yield, percebemos que é o maior de sempre, quase. O PL, em aspas, nunca foi tão baixo, só aqui em 2013 é que podemos considerar um número semelhante e mesmo assim ligeiramente mais alto. E se calhar algo que é bastante interessante de analisarmos é aqui a cotação versus o lucro da empresa. Como podem ver, o lucro tende sempre aqui a superar o preço das ações, mas não na quantidade que temos neste momento. Como podem ver, mesmo a empresa tendo uma desvalorização significativa, o lucro líquido dos controladores continua a números bastante interessantes, embora este número tenda a cair na próxima divulgação de resultados. A partir do momento em que temos I50, tudo ok. Percebemos facilmente que é uma excelente empresa, principalmente pelos números que apresenta neste momento, mas não deixa de estar em uma situação de alto risco-retorno. Contudo, com o passar das últimas semanas, as coisas têm vindo a ficar bastante mais atrativas para a United. As investigações ainda não revelaram nada em concreto, os dividendos foram aumentados e temos muitos diretores a fazerem compras massivas da própria ação. Ou seja, isso só quer dizer uma coisa, acham que a empresa vai se valorizar nos próximos meses, ou pelo menos acham que isso vai acontecer a longo prazo. Contudo, e mais uma vez, não deixa de ser uma situação de elevado risco-retorno. Se daqui a umas semanas descobrirem alguma fraude em concreto ou provas que aquilo realmente aconteceu, as ações podem cair ainda mais. Não acho de todo que isso vá acontecer, porque os diretores estão a fazer recompras massivas, mas mesmo assim é importante termos todos os cenários em conta em cima da mesa. Ao preço que fiz a aquisição das minhas ações, considero que fiz um excelente negócio, pelo menos até agora. No entanto, devido ao tamanho da posição, não devo voltar a comprar ações da empresa tão cedo, apenas permanecer barata durante um longo período de tempo. Como já sei que alguns de vocês são curiosos e vão-me pedir para mostrar, esta é a rentabilidade da United neste momento, 4,57%. Estou a ganhar $135 e o meu preço médio está em 295. Isto porque nos últimos meses tenho vindo a reforçar bastante as minhas posições. Como podem ver, fiz a minha primeira aquisição um dia antes de um grande escândalo rebentar, a $310. No dia a seguir comprei duas ações a 257, que foi o melhor preço que consegui. Isto porque o dinheiro que mandei para a corretora demorou muito tempo a chegar lá, se não tinha conseguido comprar a 251. Em maio voltei a reforçar, comprar mais duas ações e depois em junho fechei a minha posição com mais 3. Totalizando assim 10 ações da empresa e neste momento uma posição superior a $3.000, que como podem ver representa aproximadamente 48%, 47%
completo daquilo que é o meu portfólio de ações. E tudo bem que só tenho 3 empresas, mas não deixa de ser uma exposição bastante grande. Como podem ver também, não faço uma compra de uma nova ação desde 24 de junho e hoje já estamos a dia 3 de julho. Para muitos esta pode não ser uma diferença grande de tempo, mas para mim que sou completamente viciado a investir dinheiro, é. Por isso, como já devem estar a calcular, já ando a estudar mais empresas onde podemos investir. Até encontrar esta oportunidade, prefiro ficar parado a juntar o meu caixa porque considero ser uma ação muito mais inteligente. Brevemente devo fazer algumas movimentações importantes, por isso fica atento e ativa o sininho para não perderes o próximo episódio. Se quiseres acompanhar todas as minhas movimentações, compras, vendas de ativos ao segundo, tens que entrar no S Club Plus. Além de poderes acompanhar o meu portfólio e teres acesso àquela tabela de análise de ações que te mostrei, vais ter acesso a mais um monte de benefícios incríveis que podes descobrir pelo link da descrição ou no comentário fixado. Se não quiseres gastar dinheiro, tudo bem, podes entrar na parte gratuita do AS Club, onde também tens acesso a bastantes benefícios interessantes. Inclusive, lançámos uma grande novidade há muito pouco tempo. Somos a primeira comunidade em Portugal com uma inteligência artificial própria para ajudar todos os membros, baseada naquele que, na nossa opinião, é o maior investidor de todos os tempos, Luís Barsi Filho. Entra agora, fala com ele, com todos os outros membros, esclarece as tuas dúvidas e torna-te o melhor investidor. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar o teu gosto e subscrever o canal. O vosso apoio e feedback são fundamentais para a jornada impossível continuar. Inclusive, se tiveres alguma opinião ou crítica construtiva a fazer, podes deixar a mesma nos comentários. Todos os links importantes e que foram mencionados ao longo do vídeo estão em baixo na descrição. Se quiseres continuar na minha companhia, clica agora no vídeo que está a aparecer no ecrã, tenho a certeza que vais adorar. Da minha parte é tudo, o meu nome é Afonso Santos e vemo-nos na próxima semana.